A gente pode escolher olhar pelo lado de tempo de treinamento, pode escolher olhar pelo lado de que agora dá para focar nessa competição, mas a verdade é que a eliminação nas Copas ela tem um peso. Quando a gente fala de futebol brasileiro, tudo bem, é o título que o Abel não tem, o Campeonato Brasileiro, mas ele fica mais pressionado agora, com essa vantagem que ele tem diante de como foi esse jogo ontem contra o Atlético Paranaense. O brasileiro, entre aspas, para o torcedor, vira aquela obrigação do fim do ano. Não vou dizer a palavra obrigação, mas vira um dever, vira uma responsabilidade pressiona, muito maior. Claro que pressiona, é óbvio que sim. Pressionado sim, porque o Palmeiras tem uma vantagem de 2 rodadas, né, em relação aos rivais. Quase 3. Então, aliás, 3 rodadas, são 7 pontos, né? Então são 3 rodadas de vantagem em relação aos rivais. O Palmeiras ele tem um dever muito grande de, até pela sequência que tem pela frente, de jogos em casa, acessíveis, de buscar o resultado. Até porque agora é só o time titular que joga, a Libertadores fica para trás. Precisa ver como que ele vai dar essa resposta com a cabeça no lugar, com essa mente fria, com esse coração quente para disputar agora os próximos jogos, sem que não se inverta as possibilidades, né? Porque diante da equipe do Atlético Paranaense, um Palmeiras muito nervoso, e principalmente no segundo tempo, essa expulsão do Murilo, nos jogos contra o Atlético Mineiro idem, um time que deu respostas, mas ao mesmo tempo também teve pontos e picos de desequilíbrio, e daqui para frente não se pode mais, né? O Palmeiras tem um Campeonato Brasileiro pela frente, em que ele, por enquanto, segue como favorito, mas bom sempre prestar atenção naquilo que está atrás chegando. Tem os 2 próximos jogos do Palmeiras no Brasileiro são jogos acessíveis, né? Ele recebe o Juventude e o Santos no Allianz, né? São times que estão... Mas o Santos é essa carne assada toda, sua mãe? Sim, sem sacanagem, Pedrão. Sem sacanagem. O Santos é um time muito fraco, mal dirigido. Eu acho que ele vai caminhão Palmeiras e Santos. É clássico, mas o Santos não costuma ganhar no Allianz. O Santos não costuma ganhar do Palmeiras. Ultimamente tem perdido muito pro Palmeiras. E não é um time que você olha e fala assim, escuta, olha, o Santos mudou, hein? Agora saiu o Bustos, entrou o Lisca, mudou. Não, continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa, é um time pobre, sem imaginação, joga a bola pro Soteldo, vê que resolve, insiste em cruzamentos com atacantes baixos, todo mundo percebe isso, ou você dá um passo para trás, ou você cruza uma bola rasteira, os laterais do Santos chegam na linha de fundo, alçam bolas aéreas no gol adversário, sabe, é um time completamente sem imaginação, que eu acho que não vai oferecer resistência ao Palmeiras. Então, eu acho que isso pro Palmeiras, Facinca e companheiros, eu acho que isso aí é um bom sinal, entendeu? Porque se você pega logo de cara, saiu de uma eliminação e vai a Minas jogar com o Atlético, que é o 3º jogo depois dessa eliminação, aí é diferente. Você entendeu? É um Cuca contra um Abel, é um Cuca que tem um Abel aqui, vou fazer de tudo para ganhar esse jogo, aí você é eliminado, você perde pro Atlético, o Flamengo ganha, encosta, ou o Corinthians ou o Internacional, a pressão vem. Mas então eu acho que esses 2 próximos jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro vão ajudá-lo a encontrar aquela paz que é tão importante nesse momento. Eu acho que o Palmeiras, para mim, agora com essa desclassificação, é o grande favorito a vencer o Campeonato Brasileiro. Porque vai focar suas forças só no Campeonato Brasileiro, terá a possibilidade de colocar sempre os seus melhores jogadores em campo. O Abel vai se concentrar nisso. E eu não vejo aí essa possibilidade não que não seja possível, não é isso, mas eu acho que é o grande favorito. Porque o time do Palmeiras é um time forte, continua sendo forte, não é porque ele foi desclassificado ontem que agora é o pior time do mundo, não, pelo contrário. Pelo contrário, eu acho que vai usar dessa desclassificação para se tornar mais forte ainda. O Abel, de forma inteligente, vai olhar, perceber onde eu errei, o que eu acertei, o que os meus jogadores fizeram de errado, quais foram as minhas atitudes técnicas e táticas em relação aos jogos, o que eu preciso mudar, a previsibilidade de alguns atletas. Peraí, daqui para frente eu preciso escolher uma nova estrada, construir um novo rumo para esse Palmeiras. Primeiro se restabelecendo emocionalmente, né? Mas o jogador de futebol e o treinador de futebol tem o privilégio de a cada 2 dias ou 3 dias no máximo poder reescrever uma nova história.
né? Perdeu ontem, pode jogar agora no final de semana, ganha, já começa a escrever uma nova história e talvez no final do ano possa bater campeão aí, porque eu acho que tem a possibilidade muito grande, porque agora se foca praticamente só o Campeonato Brasileiro. E tem uma situação curiosa, né? Porque 2 dos jogos mais complicados do Palmeiras, o Atlético Mineiro e principalmente o Atlético Paranaense, são fora de casa. Só que o Atlético Paranaense, esse jogo, prestem atenção, é dia, por enquanto, marcado 26 de outubro. 3 dias antes? Da final da Libertadores. Provavelmente deve ser antecipado. Porque se o jogo era uma quarta-feira, final no sábado... Antecipado ou adiado, né? Ou adiado, mas provavelmente antecipado, né? Não vão deixar o Atlético jogar na quarta-feira para viajar para Guayaquil, que é uma logística horrorosa para chegar até lá. Não é uma logística fácil. Então, provavelmente, o Palmeiras pode pegar o Atlético Paranaense com um time reserva, jogando lá, numa condição em que, enfim, pode ser até favorável. Então, são os meandros desse Campeonato Brasileiro, né, de uma disputa acho que vai depender muito também, muito Facinca, frente, né? é uma palavra que a Dani adora, do anímico, né, dos jogadores nesse momento, né? Como é que vai estar como é que está o Palmeiras? Hoje deve ser folga, né? Sim. Hoje deve ser folga. Cada um vai para casa, curtir sua dor, sua tristeza, fica com a família, com os filhos, sabe? Assiste um filme em casa. Mas esse é um ponto interessante, né, Sormani? Sim, pode falar. Eu te devolvo aí, mas só porque, assim, não pode durar mais de 24 horas. A própria máxima do Abel, ela tem que valer para esse caso. Ele vai ter que juntar ali os cacos, porque era uma eliminação que não era esperada. Eu tenho certeza que se você olhar o planejamento do Palmeiras, eles não estavam prevendo isso numa semifinal, contavam em chegar até a final e focar no Campeonato Brasileiro. Acho que ele, Sormani, diferente de outros, é um técnico que quando tem tempo de treinar, isso faz muita diferença. Tem outros que a gente sabe que nem tanto, mas no caso dele, esse é o grande trunfo, né? Virar a página rápido e conseguir fazer disso um tempo viável para reencontrar as vitórias. Porque se a gente parar para olhar para esse Palmeiras, tem 5 jogos que não ganha. Exato. Então, eu concordo com tudo isso que você falou, Dani. Ele é um cara que sabe trabalhar o grupo, ele aproveita bem as semanas cheias, né? Mas o grande problema é o mental. Essa depressão pela eliminação em casa pro Atlético, ganhando por 2-0, vai até quando? Até quando? Isso é algo que você tem que trabalhar. Isso é extra-campo. Sormani, né?